Boa tarde a todas e todos. Estamos super felizes de ver o pessoal por aqui. Desde já agradeço de estarem participando conosco dessa mesa, que faz parte do ciclo de atividades de desenvolvimento profissional organizado pelo INSTEMAT. O INSTEMAT é coordenado pelo professor Jacó Palles, do INPA, e pelo Lourenço Dias, que está aí assistindo aqui conosco, da PUC do Rio. Mas antes de dar início, eu gostaria de registrar nossos cumprimentos à professora Carolina Araújo, do INPA, que também aqui eu acho que eu vi ela entrando, que recebeu hoje o merecidíssimo prêmio Ramanujan em cerimônia realizada de forma remota pelo ICTP. O tema da mesa de hoje é a avaliação de projetos de pesquisa e artigos científicos. Na mesa anterior, medida pela Jaqueline Mesquita, da UNB, que ocorreu em novembro, debatemos sobre elaboração de projetos de pesquisa. Hoje falaremos sobre o passo seguinte, o processo de avaliação desses projetos, a começar pelos próprios pareceres. Compõem a mesa 3 pesquisadores bastante experientes em avaliação de projetos, tendo participado, e participam ainda, de vários comitês de agências de fomento. São eles Alexandra Schmidt, professora afastada da UFRJ, atualmente na McGill University, no Canadá. O professor André Nachben, professor e pesquisador do INPA. E Paulo Piccioni, da USP. Eu, Elizabeth Wegner Caras, professora da UFPR, Universidade Federal do Paraná, membro também do Comitê Gestor do INSTEMAT, estou aqui como moderadora desta mesa. No primeiro momento, cada membro da mesa fará uma exposição sobre o tema e, em seguida, passamos para as perguntas de vocês. Sintam-se bastante à vontade para participar através de perguntas, comentários, sugestões, usando o microfone ou o próprio chat, como cada um preferir. Então, vamos lá. Vamos passar a palavra para a Alexandra Schmidt, que é professora de Bioestatística na McGill University, no Canadá, estando no momento afastada da UFRJ. A Alexandra é reconhecida internacionalmente pelos seus trabalhos em inferência bayesiana, modelagem de processos espaciais e espaços temporais, e suas aplicações ao meio ambiente. Participa em vários comitês editoriais e sociedades científicas, tem ampla experiência com avaliação, foi inclusive coordenadora adjunta da área de matemática, probabilidade e estatística da CAPES, e atualmente participa do Comitê de Avaliação em Matemática e Estatística do NCERC, o equivalente ao CNPq no Canadá. A Alexandra é muito ligada à vida acadêmica brasileira, como mostra sua participação nessa mesa, e certamente está muito contente com a menção honrosa no último prêmio CAPES de uma tese coorientada por ela. Alexandra, a palavra está com você. Elizabeth, muito obrigada pelas palavras tão generosas. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Lourenço por organizar essa mesa, que eu acho que é oportuna e muito importante para o avanço da área de matemática, estatística e probabilidade brasileira. E é um prazer enorme estar aqui junto com o André e o Paolo. Eu preparei alguns slides e a ideia é só para me guiar um pouco de como eu vejo esse processo de avaliação. Eu não vou falar como escrever um relatório, mas como eu acho que quando eu recebo um pedido de avaliação de um projeto de pesquisa, como eu procedo. E, essencialmente, o que eu dividi os slides em passos. Então, o primeiro passo que eu dou é uma autoavaliação. Quando eu recebo um pedido, a primeira pergunta que eu me faço é: eu consigo julgar esse processo de forma isenta? Eu consigo ser isenta ao ler e julgar e focar no processo, no projeto que está sendo proposto e não na pessoa, porque é o projeto que está sendo julgado. Eu tenho conhecimento mínimo para entender a proposta e situá-la no momento atual da área, de modo que eu consiga medir quais são os efetivos, as possíveis contribuições que o projeto, que a proposta está trazendo. Tenho tempo para julgar o processo, porque eu acho que a gente precisa ter tempo para ler com calma, para entender. Às vezes não é exatamente da minha área de pesquisa, mas está perto da minha área de pesquisa, e se eu puder contribuir, eu estou sempre... gosto sempre de contribuir, então acho que é importante julgar se eu tenho tempo para ler o processo com calma.
Se eu consigo responder sim a essas perguntas, então eu parto para trabalhar no relatório, mas sempre tendo em mente que eu vou ler esse projeto do jeito que eu gostaria que meu pedido fosse julgado. E eu sempre quero que meu processo seja julgado de forma justa. Não que ele seja julgado como o melhor de todos, mas que ele seja julgado de forma justa. Que eu acho que é como a comunidade acadêmica deve proceder quando está julgando um artigo, quando está julgando um projeto de pesquisa. Então, é nesse sentido que eu estou falando que, do jeito que eu gostaria que meu pedido fosse julgado, é que seja justo. O que quer dizer justo? Aí eu procurei, como a Elizabeth falou, eu estou afastada da UFRJ desde 2016, eu estou em licença sem vencimento, e, portanto, eu saí do sistema CNPq em 2016, eu era bolsista 1C do CNPq, e aí eu fui procurar o último edital que eu encontrei no site do CNPq foi, por exemplo, eu vou focar na Bolsa PQ como um exemplo, tá? Mas eu acho que se aplica a diferentes pedidos, a diferentes editais. Então, a partir do momento que eu decido que eu posso julgar o processo, que eu posso atuar como referir, né, como revisora do pedido, eu vou tentar entender o edital do processo. O que o edital está pedindo que o projeto deve contemplar. Então, por exemplo, na Bolsa PQ, na chamada de 2019, o CNPq dividiu em critérios de julgamento, por exemplo, critério A, ter mérito científico, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. No grupo B, relevância, originalidade, repercussão e caráter inovador da produção científica, dá um peso 4,5. É interessante que o projeto em si tem um peso 1, mas a história precedente do pesquisador tem peso 4,5. Até que janela de tempo, isso não ficou muito claro, que eu acho que também deve ter uma janela de tempo que a gente deve olhar. Enfim, mas se eu olho para essas características do edital, eu posso essencialmente dividir, e eu acho que isso vale de uma maneira geral para todo pedido de projeto de pesquisa, e eu vou, de novo, a minha discussão foca muito mais em projetos de pesquisa do que em parecer para artigo científico, porque parecer para artigo científico eu acho que depende muito da área. Como eu sou estatística, a minha visão, eu queria dar uma visão mais global. Então, eu estou focando mais em revisão de projetos de pesquisa, de propostas de pesquisa. Então, essencialmente, eu acho que a gente tem que focar em 3 critérios, 3 grandes critérios. A excelência do pesquisador, que se você for olhar no edital de 2019 da Bolsa PQ, são esses itens B e D. Relevância, originalidade, repercussão e caráter inovador da produção científica, tecnológica, acadêmica e artística, isenção desculpa. Inserção nacional e internacional do proponente e sua atuação em atividade de gestão científica, tecnológica e acadêmica, coordenação ou participação em projetos e ou redes de pesquisa. Então, isso, para mim, eu vejo como excelência do pesquisador. Mérito da proposta científica. O mérito da proposta científica é esse item A aqui. E treinamento de pessoal de nível superior, porque, a meu ver, todo pesquisador que está envolvido em universidade, que tem programa de pós-graduação, a meu ver, ele tem que estar envolvido também, ele tem que fazer contribuição para a formação de pessoal, e em todos os níveis. Eu acho que, se você está numa universidade, idealmente, eu acho que a gente tem que contribuir para a formação de estudantes na graduação, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado. Como pesquisador, eu acho que a gente tem que ter essa visão ampla. Se eu for olhar mais detalhadamente sobre cada um desses itens, na excelência do pesquisador, o que eu vou olhar na proposta? Eu vou olhar, por exemplo, a qualidade e o impacto das publicações que o pesquisador tem. Tem variação nas coautorias? Há autorias com alunos e ex-alunos? É compatível com o estágio na carreira que ele está? E, como eu disse, eu sou da área de estatística. Na estatística tem sempre essa discussão, sempre houve, desde que eu estava no comitê, junto com o Lorenzo, no comitê da CAPES. O que é, por exemplo, eu me considero uma estatística aplicada, eu faço desenvolvimento de modelos estatísticos para problemas na área de meio ambiente, epidemiologia, com dados com estruturas relativamente complexas, e tem sempre essa discussão.
qual é a diferença entre estatística aplicada e aplicação da estatística? Por exemplo, se eu estou envolvida num artigo que eu publiquei nesse ano, em que eu usei modelos estatísticos bem estabelecidos na literatura. São novos, são ferramentas relativamente novas na literatura, mas estabelecidas na área de estatística. Eu fiz contribuição para a estatística? A meu ver, não. Eu acho que essa publicação tem que ter menos peso do que uma publicação em que eu vou focar para a área de estatística, para desenvolvimento de métodos estatísticos. O pesquisador, o proponente, tem outras verbas de pesquisa, tem prêmios internacionais e nacionais, tem inserção, por exemplo, dando palestras em congressos nacionais e internacionais. E o proponente ou a proponente é membro de corpo editorial de revistas. Que revistas? Qual o nível dessas revistas? Qual a inserção dessas revistas no cenário internacional da área? E eu acho que é uma coisa muito que temos que ter muito cuidado, isso aqui no NSERC, como a Elizabeth citou, eu estou no Comitê de Matemática e Estatística do NSERC, sou vice-coordenadora da estatística, tem que ter muito cuidado com o que é chamado aqui de halo effect, que nada mais é do que o viés positivo sobre um único aspecto de uma pessoa que pode influenciar positivamente a avaliação de outras áreas. Então, por exemplo, você pode ter um pesquisador que publica artigos em revistas excelentes, mas concentra toda a sua produção em publicação, não formando alunos, por exemplo. Então, você tem que separar. Por isso que eu acho bom separar nesses grupos, e eu acho que, em geral, o formulário do CNPq também te ajuda a separar. Então, tem que ter um pouco de cuidado, dar os pesos adequadamente. Quando eu olho para o mérito da proposta científica, eu tento medir até que ponto a proposta sugere e explora novos conceitos e linhas de pesquisa na área. Ela vai levar a avanços significativos na área ou ela está propondo pequenas contribuições? Aqui também sempre tem a indicação da gente ter cuidado como essas bolsas daqui são dadas numa janela de 5 anos, de você pensar num projeto de pesquisa. Não, eu esqueci o termo agora, depois eu volto, vai voltar à cabeça. Mas, enfim, tem que olhar para a janela que está sendo considerada também, quando você está olhando para a proposta do projeto de pesquisa. Essa proposta ela é factível? Dá para ser feita no tempo que está sendo proposto? Ou está sendo proposto uma coisa totalmente impossível, que você sabe que não é atingível no tempo que tem que ser considerado, tá? E, finalmente, o treinamento de pessoal de nível superior. Como eu disse, eu acho que esse é um aspecto importantíssimo na vida de um acadêmico que está envolvido num programa de pós-graduação. Eu acho que é importante ter coautorias, então tem que ter envolvimento de alunos com alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E também acho importante você ver para onde os alunos treinados pelo proponente foram, que eu não sei se a gente consegue ter essa informação pelo Lattes, mas eu acho que é interessante. Então, uma vez que eu tenho olhado o projeto focando nessas 3 grandes áreas, excelência do pesquisador, mérito da proposta e treinamento de pessoal de nível superior, eu vou partir para escrever o relatório. E eu vou procurar escrever o relatório de forma bastante objetiva, bastante clara e bastante respeitosa, porque a pessoa que está lendo do outro lado é ser humano tanto quanto eu. E a gente sabe que ouvir críticas é sempre difícil, né? Então, eu vou procurar organizar esse relatório seguindo os itens que eu citei nos slides anteriores. Eu acho fundamental apontar as forças da proposta e eventuais fraquezas, porque também nunca uma proposta é perfeita, sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada, mas talvez essa melhora não seja tão significativa para você diminuir o valor da proposta. Então, se houver críticas, que essas críticas sejam feitas de forma construtiva. A meu ver, quando eu estou fazendo um parecer de pesquisa, um parecer para um comitê, eu não acho que eu devo falar, o proponente deve receber a bolsa, não deve receber a bolsa. Eu acho que isso cabe ao comitê. Então, eu procuro evitar apontar se o pedido deve ser atendido ou não. Eu acho que meu papel é fornecer ferramentas para o comitê para ele medir, porque só o comitê sabe o que está sendo discutido na hora e como é que está sendo, como é que as comparações estão sendo feitas entre as diferentes propostas. Para finalizar, a minha visão geral sobre os procedimentos de avaliação não é um jogo de números. Eu acho uma pena quando eu vejo as pessoas tentando transformar
essas avaliações em número de artigos publicados, fator H, outros índices que determinam revistas. Eu acho que importa muito mais a qualidade do que a quantidade. Eu acho que é preciso olhar o conjunto. E eu acho também que faz parte da carreira acadêmica a gente se envolver com a revisão de projetos e artigos. E essa revisão que a gente faz, eu acho que tem que ser feita de forma muito séria. A gente tem que levar muito a sério essa revisão, porque a gente está contribuindo para o desenvolvimento da área. Se essas revisões não são feitas de forma séria, se a gente não consegue parabenizar os bons projetos quando eles são bons, criticar de forma construtiva os projetos que estão fracos para que numa próxima rodada esse projeto venha mais desenvolvido, a área também não cresce. E eu acho que se a gente quer ver o crescimento da área, a gente precisa ser crítico de forma construtiva. Então, sempre quando eu estou tentando fazer um parecer, são esses pontos que eu tento manter em mente. E eu termino por aqui. Obrigada, Alessandra. Acho que é um foco bastante importante isso da gente pensar no conjunto todo, na própria área também, né? Muito bacana. O próximo a fazer as suas observações é o André Nachbin, que é professor do INPA, especialista, dentre outros temas, em dinâmica de fluidos e modelagem computacional. Suas contribuições são bastante abrangentes, contando com numerosas publicações em revistas internacionais muito seletivas. Sempre preocupado com a matemática verdadeiramente aplicada, ele é editor do Journal of Mathematics in Industry e mantém estreitos contatos com a SciAn. É membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico na categoria de comendador. É muito ativo na vida acadêmica, com atuações relevantes nos comitês do CNPq, da CAPES e FAPERJ, sendo atualmente coordenador da área de matemática da própria FAPERJ. André é considerado um palestrante excepcional e andei sabendo que é torcedor ferrenho do Botafogo, desde os tempos de Jairzinho. Palavra com você, André. Obrigado, Elizabeth, pelas palavras muito gentis. E, enfim, não precisava ter falado no Botafogo, que é um dos problemas sérios hoje em dia aqui. Enfim, mas deixa eu ver aqui, share full screen. Enfim, vamos lá. Muito obrigado. Deixa eu aqui controlar meu tempo. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Obrigado a essa mesa redonda. Obrigado ao Lourenço e Elizabeth a introdução. E vocês vão ver que a Alexandra está aqui para confirmar. A gente se conheceu virtualmente na mesa redonda passada, e já conversando com ela, pela experiência dela em panels aí no Canadá, eu arrisquei fazer uma coisa diferente, já sabia que ela ia começar a fazer essa apresentação muito bem organizada, mas vocês vão ver que parece que é combinado. No final, eu vou falar coisas muito parecidas com o que ela falou no final. E eu quero mostrar para vocês um pouco a minha trajetória de avaliador, como as minhas preocupações para certas coisas foram aguçando, afinando, amadurecendo, que eu fiz erros já em avaliações, e inquietações minhas, coisas que me incomodam. Eu vou dar exemplos concretos disso, isso vai ser diferente da Alexandra, mas vai ser excelente que eu estou falando logo depois da Alexandra. Então, eu agora, quando eu fui convidado lá no INPA, sabiam, então me chamaram lá no INPA para uma entrevistazinha. Eu não estou conseguindo aqui ver minha tela direito, deixa eu ver aqui só uma coisinha. Não, ops. Que eu não estou conseguindo ler tudo que eu estou escrevendo, mas vai assim mesmo. E aí, nessa entrevista, pedindo para falar umas coisinhas, eu quero repetir aqui, porque isso ajuda a esquentar a minha cabeça. Eu falei que é o seguinte, de fato, como a Alexandra falou, é muito trabalhoso, é difícil fazer um parecer para avaliadores, ou seja, para membros de uma comissão julgadora, e também construtivo, e esse é um ponto que eu vou bater diversas vezes aqui, dando um retorno, a Alexandra falou isso, para o proponente. Tá? A gente já falou isso aqui, é uma contribuição fundamental para a nossa comunidade, né, em particular. E eu ainda vejo isso precisando ser feito com mais maturidade no Brasil e nas duas direções. Sabe? Temos que amadurecer como avaliadores e como avaliados. Avaliados, a gente já falou de como submeter, a gente não, mas
colegas falaram muito em como submeter projetos a vez passada, agora a gente está falando do outro lado de avaliadores. E a experiência do avaliador, um pouco como a Alexandra falou, é detectar coisas relevantes do projeto, importantes, criticar de forma construtiva, né? E uma coisa que eu vejo, como, por exemplo, em artigos, e já vi isso em revistas, principalmente revistas que não são ultra especializadas, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência nisso, que muitas vezes você tem um avaliador que é da área, mas não é um especialista do problema, é muito bom. Porque você quer saber se esse avaliador ele é capaz de aferir o alcance do trabalho fora de um grupo muito pequeno de pessoas. Muitas vezes você não quer dar dinheiro para uma coisa que o alcance é muito restrito, certo? Depende muito. Tem revistas excelentes que são especializadíssimas e outras nem tanto. Então, tem que saber escolher o avaliador, e o avaliador tem que estar ciente dessas coisas. Eu não sou especialista. Deixa eu contar um pouco da minha história que eu aprendi quando eu estava nos Estados Unidos, depois que eu voltei. Então, o Mike Siegel foi meu colega de escritório no Curran. Desde o primeiro dia, nossos caminhos se cruzaram em vários lugares, e um grande colega veio de Duke, em matemática, a gente terminou juntos. Ele foi fazer a entrevista para pós-doc antes de mim, em Ohio State, mas depois ele, na verdade, tinha uma oferta para outro lugar, e ele falou para mim o seguinte: André, eu acho que você vai ser entrevistado em Ohio State para ser um instrutor, um pós-doc. Você tem experiência? Eu falei, não. Eu falei, posso te dar uma dica? Posso. E essa dica ficou para mim até hoje e vale para o que a gente está falando. Qual foi a dica que o Mike me deu? O Mike falou, André, nos Estados Unidos é o seguinte, quando você vai ser entrevistado, você também deve entrevistar. Você vai para um emprego nos Estados Unidos como instrutor, tenure track e tal, é uma maratona, você passa meia hora de sala em sala de professor conversando e você tem que entrevistá-los. Não são eles que estão só te entrevistando. Inclusive, que é muito comum matemática entrar na sala e é um silêncio abissal e você que tem que começar a falar, você que é entrevistado. Mas você tem que entrevistar. E eles querem ver se você está interessado naquele trabalho ou não. Então, o entrevistado deve entrevistar. E isso ficou para mim para sempre. E no que a gente está falando aqui é o seguinte: o avaliado avalia. Eu, toda vez que sou avaliado, eu avalio o sistema que está me avaliando. Certo? E essa é uma lição muito importante. Lição número 2. Quando eu voltei para o IMPA, algum tempo depois, quase 10 anos depois, fui convidado para ser do corpo editorial da SAM, Journal on Applied Mathematics, onde eu fiquei 2 mandatos sobre a chefia da querida Pam Cook, que eu não conhecia ela bem, só de nome, editora-chefe. Depois fiquei mais 2 períodos com outra pessoa também muito boa. E a Pam foi muito importante, muito experiente, muito importante, porque logo no começo eu achei que era até um pouco areia demais para o meu caminhão na época, com a minha experiência, e não muito tempo no serviço, a Pam me deu um artigo que eu li e achei que ele tinha que ser recusado de primeira. Eu me sentia meio não à vontade de mandar para revisores, né, lendo o artigo. Então, eu fiz contato com a Pam e falei, Pam, estou me sentindo assim, o que eu faço? Ela fala, olha, se você acha que deve ser mandado, faz um report, faz um review. E ela me disse o seguinte: ao recusar, mencione pontos concretos de forma, eu não estou conseguindo, até aqui que eu escrevi aqui, de forma construtiva, e, se possível, sugira um outro periódico, mesmo que seja simplesmente por gentileza. E foi um prazer, eu tenho orgulho disso, que no período eu recebi 2 e-mails agradecendo a minha mensagem de recusa. É claro que não falou, obrigado por ter recusado o artigo. Não, obrigado pelos comentários, e eu sugeri revistas e tudo mais. E isso ficou para mim para sempre, como se desenvolveu até hoje. Então, eu quero agora, né, um pouquinho diferente da Alexandre, já imaginando pela nossa conversa anterior, mas sem combinar, eu quero fazer alguns comentários de avaliações, que eu posso dar minhas próprias avaliações, e sugestões via críticas construtivas, por experiência própria. E alguns erros que até eu mesmo já fiz, e acho que a gente precisa mudar, a gente precisa ficar consciente de que certas coisas não estão bem, que a gente precisa amadurecer, que é para o bem da comunidade. Então, olha só, exemplos com coisas minhas que eu vou compartilhar com vocês. Então, está aqui um parecer da minha bolsa de produtividade. Eu consigo, está um pouco tapando aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, senão eu não consigo ler direito. Não. Ops. Não, então vou assim, eu meio que sei de qual um pouco. Então, é um parecer, a gente precisa, de novo, a gente precisa dar material para quem está sendo avaliado. E o que eu quero dizer aqui é que, basicamente, isso não me afetou muito. É claro que irrita um pouco aqui, como a Alexandra falou, ela quer ser julgada de forma justa.
Mas aqui a minha preocupação é principalmente com jovens. A avaliação que eu tive podia ter derrubado um jovem num momento crítico, e é isso que eu quero mostrar para vocês de forma concreta, usando coisas que eu tenho ao meu alcance, que são avaliações minhas. Olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte: essa pessoa que me avaliou falou super bem e tudo mais, mas falou que eu tenho 2 artigos publicados em 2017 e um aceito. Bem, o período acabava em 2017. Então, vamos raciocinar. Começava em 2014, acabava em 2017. Então, por que comentar isso? Né? Então, eu coloquei no meu relatório isso aqui, olha, 4 artigos foram publicados, blá, 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 3 na revista mais importante da minha área, inclusive com cada um com um aluno de doutorado diferente, e 3 foram submetidos. Mas, então, se eu sou um jovem querendo passar de nível 2 para nível 1, então, esses 2 artigos, essa informação não diz muita coisa, não diz nada, na verdade, equivocada, pode jogar contra. Então, a preocupação é realmente o pessoal mais jovem. Para mim, não afetou, eu mantive a minha bolsa. Então, aqui não é chororô, porque eu mantive a minha bolsa, mas é um material concreto que eu posso compartilhar com vocês para mostrar, por exemplo, coisas quais estão equivocadas na nossa maneira de avaliar. Então, eu pergunto aqui, qual é a minha área de pesquisa? Qual é a minha especialização? Nem todo mundo precisa saber. Claro que não precisa saber. Imagina se é de um jovem. Não foi dito nada aqui sobre a área que trabalha, o impacto, como a Alexandre falou, qual é a contribuição, em poucas palavras. Não é dito nada, só dito que publicou 2 artigos em 2017 e também me chama a atenção, né? Eu falo assim, olha só, fala que eu tenho um excelente CV, ok, obrigado, uma ótima atividade de pesquisa, mas os conceitos são todos muito bons. Eu preferia que tivesse dito que o meu CV é muito bom, que a minha pesquisa, a minha atividade de pesquisa é muito boa. Me irritou isso aqui, me incomodou. E, de novo, se é para um jovem, para o comitê que não tem muito tempo de olhar as coisas, vai aparecer um conceito muito bom, aparecem outros excelentes. Um abraço para esse jovem. De novo, minha bolsa foi mantida, o problema não é comigo. Mas isso é um problema de avaliação. Olha o segundo parecer da mesma. Tem um terceiro que eu vou mostrar. Falou que a minha atuação na formação de recursos humanos é mediana. Ok, tenho o direito de falar isso, não tem problema nenhum. Mas eu relatei que, por exemplo, um aluno meu, né, tinha 2 alunos de doutorado no período, um terceiro estava em pesquisa quase acabando, e que meu aluno, Carlos Galeano, foi agraciado com a menção honrosa da melhor tese do INPA em 2016. Nada disso aparece em nenhum desses pareceres. Então, realmente, a gente, como comunidade, tem que prestar atenção nisso tudo. Que inclusive, quem está aqui me avaliando certamente vai ser avaliado em outra instância, porque também é bolsista, certo? E não está relatando nada. Não está absolutamente relatando nada. Aqui, essa pessoa está falando um pouquinho melhor da área, que falou que eu trabalho em matemática aplicada, mas precisamente modelagem matemática, propagação de ondas e modelagem computacional e equações diferenciais parciais, coisas como a Elizabeth falou, e isso já dá um pouco aonde que está o André na matemática. Mas, de novo, se é com jovem, isso me preocupa, isso não é bom. Aqui não foi, e de novo, diz que é excelente, tal, mas, de novo, o conceito é todo muito bom, muito bom. Qual é a informação que a gente passa? Vou agora para outro tópico. Então, já falei um pouquinho de artigo, bolsa de produtividade. Vamos falar aqui desse edital universal recente, 2018. E esse aqui é um exemplo até de alguns erros que eu já fiz. Mas preste muita atenção nisso, tenho prestado muita atenção nisso. Na FAPERJ, hoje em dia, onde a gente não tem muito dinheiro, na verdade, ao contrário, tem muito pouco dinheiro. O Brasil está nesse momento onde a palavra prioridade já me incomodou, eu já usei ela mal, e eu acho isso uma coisa ruim. Né? A gente sempre usa, não foi aceito porque não teve prioridade. Então, olha só esse exemplo. Então, é uma coisa que eu procuro na FAPERJ mesmo corrigir isso. Aqui, eu tive, nesse projeto mensal, nota 9, e a mensagem que me foi dada é: a proposta, apesar de meritória, nessa oportunidade, considerando a disponibilidade de recursos, não foi aceita. Ou seja, não teve prioridade o suficiente. E muitas mensagens, com grande frequência, terminam aí. Eu já terminei há tempos atrás mensagens que eu trabalhei em CNPq e tal, que terminavam aí. Mas tem que se fazer um alerta que não pode terminar aí. Né? Na FAPERJ, eu tento sempre colocar o seguinte, um algo mais, que eu começo com recomenda-se, que não houve prioridade, mas como é que essa pessoa, esse projeto pode ser mais competitivo na próxima rodada? Por exemplo, e fica claro quando eu vejo na FAPERJ, até para iniciação científica, bolsa de iniciação científica, pessoas que orientam 10 iniciações científicas nunca orientaram um mestrado, então você fala, poxa,
tenta começar a orientar um mestrado. Talvez é muito novo para orientar um doutorado. Então, tenta orientar mais aqui ou ali. Em outros casos, tenta orientar mais um doutorado. Não fica só no mestrado e na coisa. Ou tenta publicar em periódicos de mais destaque internacional, para que você seja competitivo. Em vez de publicar 6 artigos no ano, publique 3. Busque, se arrisque num periódico de mais destaque. Você vai ser mais competitivo na próxima. Não vai ficar só na prioridade. Provavelmente vai levar. Então, que tal atuar mais em liderança, etc. Não precisa ser tudo isso aqui. Mas uma boa avaliação de um consultor, e isso vai também para o CA. Aqui é o CA que está me falando isso. Não dá mensagem alguma. Eu acho, desculpa, mas eu acho isso muito ruim. E vou continuar nessa direção. Olha só, deixa eu mostrar aqui, olha, o que aconteceu. Infelizmente, só teve uma pessoa que avaliou esse meu edital. Alguém deu uma mancada, porque eu acho que edital, em geral, pelo menos 2, né? Bolsa de publicidade foram 3. Mas edital, alguém ficou devendo ao CNPq um parecer, isso tem acontecido com frequência que eu sei. O comitê, com pouco tempo, tem que rebolar para entender. Mas olha o que aconteceu aqui. De novo, você é uma pessoa jovem e até mesmo comigo, o que me incomoda muito aqui? O que me incomoda é o seguinte, não são as notas, mas é o seguinte, primeiro, o avaliador me deu 10 em tudo, blá, 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 elogiou, tudo bem, ótimo. Eu não preciso tirar 10, não sou 10 sempre nem nada. O CA passou minha nota uniformemente para 9. Ok, é um comitê mais experiente, são pessoas, são as lideranças da matemática brasileira que provavelmente entendem melhor do todo do que o avaliador. Causa um pouco de estranheza o 9 uniforme e a prioridade. Mas que tal uma mensagem, porque lê aqui embaixo em justificativa que a imagem você está tampando um pouquinho e eu não estou conseguindo induzir, não diz nada. Que tal dizer, André, recomenda-se, por exemplo, você tem mais aluno de doutorado. Recomenda-se aqui coerência e adequação entre a capacitação e isso, aquilo. Me recomenda alguma coisa, entendeu? Não é recomendado nada. Ou seja, qual é o grau construtivo desse processo, desse meu edital que foi recusado, elogiadíssimo, mas no final eu fiquei irritado, como a Alexandre falou, não fico feliz, mas fico mais preocupado do que irritado. Porque o que se faz? Se é um jovem tentando conseguir seu primeiro edital, o que ele faz a partir daqui? O que ele faz? Então, o que eu coloco é aqui, olha, de novo, por isso que é o meu uso do recomenda-se, porque eu acho, e a Alexandra falou um pouco nessa direção, não se trata, quando nós avaliadores, e ainda mais em agência de fomento, seja FAPESP, CNPq, CAPES, não se trata de operacionalizar, gerenciar recursos. É muito mais do que isso. E esse serviço comunitário, que é chato, de vez em quando a gente fica atolado, tal, é pelo Brasil, e não é pelo Brasil só no gerenciamento de recursos. Avaliadores devem indicar, orientar como a comunidade pode evoluir e atingir níveis cada vez mais altos na sua pesquisa, nos seus esforços, e a área como um todo ficar mais forte. A gente quer mais recursos para a matemática, não queremos? E isso só vai acontecer se um jovem, quando receber um parecer desse, e a prioridade não foi suficiente, mas foi tudo elogioso, onde é que ele deve concentrar os esforços dele? Não está claro se é na geração de recursos humanos, se é em publicações em revistas ainda mais competitivas. Aonde? Aqui não me foi dito nada, então eu posso dar exemplo, eu não sei como é que é a pessoa, mas eu sei que esse é recorrente e boto minha culpa. Eu já terminei há tempos atrás, coisa não alcançou a prioridade o suficiente. Hoje em dia, não. Eu tento achar pelo menos um recomenda-se, né? Que era com quem que eu aprendi isso? Aprendi com a Pam Cook, que falou, André, quando você recusar um artigo, sugere uma revista. Se é um artigo muito case study, assim, sugere então uma revista de engenharia, porque, como a Alexandra falou da estatística aplicada, não tem matemática aplicada nova, não tem coisa, mas é um case study interessante. Quem sabe numa revista de engenharia boa, sabe, tem chance de voar, por mais que você tenha as suas dúvidas. Você bota lá, e eu já recebi 2 e-mails falando muito obrigado pela sugestão, vou pensar, vou voltar e tal. Então, isso eu acho fundamental para a gente
todos nós ficarmos mais fortes, a comunidade matemática aumentar, com isso conseguir mais recursos, não vai ser nesse momento, infelizmente, mas e os nossos jovens cada vez ficarem melhores, baterem mais na porta de pesquisa PQ número 2, bater mais na porta para subir para 1D, porque eles sabem que, olha, eu estou legal aqui, mas não estou legal ali, e não dá para ter essas avaliações assim que não dizem nada, porque não quero incomodar, não quero falar, ou se eu falar isso... Enfim, eu acho que isso é um caso muito importante que eu vejo, importante no nosso mecanismo de avaliação, que é, até há tempos atrás, inclusive, a gente só recebia um e-mail do CNPq dizendo deferido, indeferido, um abraço. Então, já fizemos avanço. Eu acho que precisamos fazer mais avanços, porque avaliadores não são gerentes, não são operadores de recursos. Eu acho que é uma missão muito importante para a comunidade. Então, isso aqui não me valeu de nada. Eu queimo esse parecer que eu recebi do CNPq, não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, é isso. Temos que... falei um pouquinho mais que a Alexandra, desculpa se eu me estendi, Elizabeth, que é a moderadora, desculpa se eu estou aqui falando demais, já estou acabando. Então, temos que amadurecer juntos. Avaliadores e avaliados, todos nós, na hora de submeter bem, na hora de responder bem, se não é para tomar decisão, mandar a informação correta para cima, para que a decisão correta possa ser tomada. Então, soltando fogos aqui, continuemos lutando pela ciência brasileira, pela nossa matemática, e eu termino aqui. Obrigado. Excelente, André. Obrigada mesmo por compartilhar a sua experiência e experiências pessoais. E é bacana assim que a Alexandra e o André, né, falar nessa direção, né? É sempre o respeito e sempre a gente tentar fazer as coisas crescer, né? É para melhorar. Isso. Muito, muito legal essas recomendações, muito bacana. E André, você não está sozinho aqui no Botafogo. O Ricardo Miranda Martins está dizendo aí que é outro botafoguense. Não, tudo bem, beleza. Eu falo que Botafogo somos poucos, mas, enfim, somos pessoas como o João Salles falou muito bem. Não é fácil ser botafoguense, mas é um exercício de estado de espírito. Entendeu? É muito fácil, por exemplo, ser flamenguista, a imprensa, todo mundo é flamenguista. Ser botafoguense não é fácil. E não está sendo nada fácil nesse momento. Você não está sozinho aqui hoje. Tá bom, beleza. O próximo a fazer as suas considerações é o Paulo Piccioni, professor titular da USP. Sua área de pesquisa é a geometria diferencial, com ênfase no estudo de problemas variacionais, com diversas publicações em importantes revistas internacionais. Suas contribuições são muito reconhecidas. Também é membro da Academia Brasileira de Ciência e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico na categoria de comendador. Ele conta com uma grande folha de serviço à comunidade, sendo atualmente presidente da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, e membro do Comitê Executivo da International Mathematical Union. Conta com ampla experiência em avaliação, tendo participado de comitês do CNPq, CAPES e FAPESP, sendo atualmente membro da coordenação da área de Matemática e Estatística da FAPESP. Paulo, está com você. Muito obrigado, Elizabeth. Eu não tenho transparências para compartilhar com vocês, eu tenho umas notas aqui. E meu trabalho está muito fácil depois de ter escutado as observações do André e da Alexandra, que eu condivido com eles, e gostaria de adicionar alguma outra reflexão aqui. Bom, começando com a observação meio trivial que o tema da avaliação, né, de um projeto, do desempenho acadêmico, científico do pesquisador é um tema muito recorrente, né? Desde a origem das universidades, não é um problema moderno. No século XVI, o Galileu ele não entrou na Universidade de Bolonha, ele não passou a avaliação de Bolonha, ele teve que ir para Pádua. Isso no século XVI, só para vocês entenderem. Foi denegada a cátedra de física de Bolonha para ele. Então, quer dizer, a gente não está fazendo nada de muito original aqui em tentar estabelecer quais são essa forma melhor de avaliar projetos.
Esse é um assunto, na verdade, é muito importante porque ele está ligado também um pouco ao papel que os pesquisadores têm na sociedade e na educação. Então, realmente é uma coisa que a gente não pode evitar de enfrentar. A primeira observação que eu quero colocar aqui, é que essa aqui ficou muito clara para mim desde que eu entrei no Comitê de Arte da FAPESP, é que a avaliação é utilizada para muitos objetivos diferentes, né? E, evidentemente, os critérios de avaliação dependem de forma crucial sobre qual é exatamente o objetivo da avaliação, né? Não existe uma avaliação absoluta de um pesquisador ou de um projeto. Precisa ser medido em termos da finalidade, né? Isso fica muito claro, por exemplo, na FAPESP, quando a gente vai avaliando coisas em que, por exemplo, um pedido de iniciação científica, que em geral é feito não pelo aluno, mas pelo supervisor, né? Às vezes recebe pareceres em que se aponta que talvez o supervisor não tenha experiência internacional ou coisa assim, que evidentemente são elementos muito pouco importantes para aquele tipo de serviço. Então, isso nem sempre é muito claro ao avaliador. O avaliador deve receber instruções precisas sobre o que está sendo avaliado, para qual objetivo, para qual fim, né? E, às vezes, dependendo desse fim, outros fatores que não têm a ver necessariamente com o proponente podem ser considerados válidos. Por exemplo, às vezes pode ter elementos geográficos, né, importantes para a distribuição de certos recursos, né? Então, essa era a minha primeira observação. Medir exatamente a avaliação com o tipo de objetivo que essa avaliação está pretendendo atender. Essa é a primeira coisa. A segunda observação que eu quero fazer, que acho também é consenso bastante grande, é que avaliações não podem utilizar critérios, parâmetros exclusivamente bibliométricos. Esse é um conceito que está ficando mais claro agora. Isso é especialmente verdade no caso da matemática. Eu imagino que também para outras áreas seja assim, mas a gente sabe muito bem que para um projeto de matemática, um projeto de alto nível, é guiado por originalidade, né, por invenção, e envolve riscos, né? Projetos ambiciosos seriam penalizados gravemente se a avaliação fosse feita exclusivamente em parâmetros bibliométricos. Então, isso é uma coisa que a gente deve ter claro, não só isso, mas a gente deve fazer que esse conceito seja claro também para as pessoas de outras áreas, que os critérios que podem se utilizar talvez para outras áreas não funcionam para a matemática. Na FAPESP, eu sou no comitê de área, mas agora estamos tendo reuniões com essa comissão de ciências exatas em geral, e às vezes o tipo de observações que eles fazem são coisas que deixam a gente de queixo caído. Por exemplo, não, mas não teve artigos publicados como resultado dessa iniciação científica. E daí, assim, e ainda bem, né, que isso seja o caso para a matemática. A gente olharia com muita diffidência, né, um projeto de iniciação científica que levou o aluno a publicar artigos em revista, não seria certamente bem avaliado. Então, isso não apenas deve ser claro aos nossos avaliadores, mas deve ser claro também às agências que a gente atende com o nosso serviço de avaliação, que, pelo menos na matemática, muitos dos critérios que valem para outras áreas não se aplicam. Para alguém entrar num doutorado, por exemplo, não é necessário que a pessoa tenha publicações, por exemplo. Não é de se esperar que uma pessoa que termine o mestrado tenha publicações na matemática. Então, essa era a minha segunda observação. Diferenciar critérios para matemática de critérios de outras áreas. E às vezes, mesmo dentro da matemática, devem ser avaliados critérios diferentes. Terceira observação que eu quero fazer.
tem algumas atividades de um pesquisador que não tem suficiente reconhecimento e que acho que devem ser, em muitas situações, devem ser levadas em consideração. Bom, essa talvez seja uma das menos, mas a supervisão de alunos, essa é claramente uma coisa que deve absolutamente ser levada em consideração também para editais que querem avaliar desempenho em pesquisa. É importante que o dado de supervisão de doutores ou pós-docs seja levado em consideração. Trabalhos de referir, isso é uma coisa também que é muito pouco avaliada, né? Atividade em geral de serviços, e eficiência e também confiabilidade em outros processos de avaliação. Eu acho que isso aqui deve ser um outro ponto importante que deve ser levado em consideração. Novos cursos criados, esse deve ser certamente objeto de avaliação também. Bom, conferências, seminários, isso está mais ou menos claro. Então, esse era o meu terceiro ponto. O quarto ponto, e o último que eu quero fazer, é que eu acho que nós teremos um consenso grande sobre critérios de avaliação, mas, na verdade, sobretudo nesse período de falta de recursos, tem um problema mais sério ainda, que é a comparação entre projetos e pesquisadores diferentes, né? Nós somos obrigados a comparar, a colocar numa mesa vários pedidos e decidir qual é melhor que outros, né? E esse é um problema completamente diferente, mas que, na verdade, acaba sendo talvez o mais importante, porque, como, por exemplo, vocês devem ter visto, né, é recentíssimo esse resultado da avaliação das bolsas de pesquisa do CNPq. Inquestionavelmente, teve muitos pedidos que não foram atendidos, que são extremamente meritórios, né? E eles foram selecionados, evidentemente, de acordo com algum critério, né, que foi estabelecido e que deve ter sido extremamente complicado. De fato, a gente sabe que houve um grupo de trabalho, né, que cuidou dessa parte aqui, cujo trabalho foi enorme, né, e difícil. Então, esse realmente é o ponto que a gente deveria colocar também em discussão, é como comparar, qual é o sentido exatamente de você ranquear uma lista de projetos, não? E devemos, talvez, concordar com o fato que não existe um algoritmo perfeito e que qualquer tipo de decisão é inquestionavelmente baseada também em alguns fatores subjetivos, né? Talvez a gente precise aceitar um pouco esse fato e discutir como minimizar, talvez, esses fatores subjetivos, colocando, por exemplo, sei lá, ampla rotatividade das comissões avaliadoras, isso poderia ser um tema, né? Ampliação possivelmente, desses comitês, ou talvez redução. Me pergunto, por exemplo, se talvez o número pequeno de avaliadores iluminados poderia ser melhor do que, sei lá, uma votação. Isso são coisas que eu gostaria que fossem discutidas, talvez, aqui. Enfim, esse era o quarto ponto fundamental, como, além de avaliar, como comparar e como ranquear projetos, que acho seja muito importante. Com isso, eu termino aqui minha apresentação inicial e espero que a gente possa agora receber perguntas e sugestões sobre como continuar essa conversa. Não sei se a Alexandra ou o André querem fazer algum comentário em relação aos comentários do Piccioni. Eu Então, queria...
Pode falar. Rapidinho, um comentário breve sobre como lidar com a subjetividade dos pareceres. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a comunidade precisa discutir. Principalmente, eu vejo isso principalmente depois da experiência que eu estou tendo aqui, em que a gente no comitê recebe um treinamento. Todo ano a gente passa por um treinamento. E aí a gente passa por sessões em inglês são mock reviews. Então são revisões que a gente faz que não estão valendo, mas de processos que foram submetidos no ano anterior, e isso é para a gente calibrar, para o comitê estar todo calibrado, porque tem regras específicas, a gente tem uma grade que a gente precisa seguir. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei assim, é possível. Eu acho um ponto importantíssimo que o Paulo está levantando. A subjetividade vai existir sempre, mas a gente precisa ter critérios que minimizem essas fontes de pessoas diferentes estarem lendo o mesmo projeto. Isso eu acho que vem com treinamento. Acho que o CNPq precisa, o CNPq, a CAPES, as agências de fomento em geral, precisam dar um norte, e aí eu acho que a comunidade tem um papel fundamental de direcionar esse norte, né? Posso falar uma coisa rapidíssima, Alexandra? Você falou uma coisa que achei super interessante. Essa de mock, como é que você falou? Mock review. Né? Na realidade, a gente começa o treinamento, em fevereiro a gente vai passar uma semana julgando os processos, mas na realidade o processo começa em agosto, e a gente tem reuniões mais ou menos mensais, e agora, semana passada nós tivemos a primeira sessão em que 3 processos foram julgados, e aí a gente é julgado pela forma como a gente está julgando. Por exemplo, a gente não pode nem se dirigir ao processo como falando, ela está propondo, a gente não pode falar o gênero. Tem que falar the applicant, ou the day. Quando meu filho estudou um semestre num colegial nos Estados Unidos, eles tinham esse mock trials, né? Isso, que a palavra em português não está vindo, mas pareceres de brincadeira, enfim, de ensaio, são de ensaio. Eles pegavam casos famosos, né? Pegavam a mesma documentação e emitiam parecer, né? Seria interessante ver o que acontece, por exemplo, se o comitê de hoje avaliasse os pedidos que foram, sei lá, 4 anos atrás, e qual seria hoje o resultado na base desse aqui. Isso seria Exato. muito... Seria mas é isso que acontece, exatamente isso que acontece. Aí a gente sai com uma medida, que aqui são 3 índices. Eu tinha pensado um experimento desse, seria excelente. É uma experiência incrível. Eu realmente, a primeira vez que eu participei, eu fiquei chocada. O Marcos Jardim até sugere a palavra simulado. Simulado, obrigada, Marcos, exatamente, excelente palavra. É um simulado de avaliação, muito obrigada. E desculpa isso, que eu não... Enfim. Então, acho que a gente abre agora espaço, acho que tem outras pessoas aqui na sala que também têm experiências também com agências de fomento, com avaliação de projetos também, ou mesmo de pareceres, que ficam bem à vontade para fazer outros comentários, as suas críticas, transmitir as suas experiências, né? E a gente abre aí o tempo, então, para essas perguntas. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fernando? Oi? Você levantou a mão, né? Sim, me escuta bem? Claro. Então, Fernando de Ávila Silva, da UFPE. Deixa eu... Uma pergunta. Precisa abrir o vídeo? Eu abri. Legal. Ok. Bom, primeiramente, obrigado pelas dicas aí, acho que aprendi bastante. E eu tenho uma pergunta, assim, talvez seja um pouco ingênuo, mas, por exemplo, até hoje eu tive sorte dos pareceres terem vindo com dicas. Você está falhando aqui, você está falhando ali, e eu tenho tentado melhorar. Eu tive sorte até agora, NACME. E, então, assim, eu tenho uma memória do que está acontecendo e do que estou melhorando. A minha pergunta é se, em geral, os comitês, eles acompanham a evolução ou não daqueles que têm tentado. Porque, claro, acompanham aqueles que já são bolsistas e querem renovar. Por exemplo, o CNPq. Então, minha pergunta é se os comitês eles têm critérios, têm um banco de dados para ir acompanhando a evolução das pessoas.
Fique à vontade, quem quiser responder. Eu posso dizer, eu não me lembro disso quando eu estava no CNPq, mas talvez Alexandre ou André possam... Eu nunca tive no comitê do CNPq, só do da CAPES, que é julgamento de programas, então é diferente. Eu tive no comitê do CNPq, eu acho que mais ou menos... Não, minha última vez você estava também, Paulo, não sei se você depois teve algum outro mandato depois, e basicamente, Fernando, a memória é a memória da área e tendo uma pessoa da área que, em geral, fica, de vez em quando, 2 mandatos, então talvez fique 6 anos e tudo mais. Mas é um pouco assim. Eu acho que uma coisa que eu vi falando recentemente nessa avaliação, redimensionalização que o Paulo falou, super trabalhosa do comitê e tudo mais, é que eu não sei bem como é que eram escolhidos avaliadores no passado, certo? Por exemplo, o Standard, o quanto que é... O Standard é um trabalhão, dou super bem com o Standard, mas não sei o quanto que ele ajuda nisso e tal, como é que faz, aí é dado um ok, o coordenador, não sei como é que é. Mas você ter, por exemplo, hoje em dia com as coisas computadorizadas, ter pelo menos, avaliador, em geral são 3, né? Por exemplo, a Bolsa de CNPq, ter pelo menos um avaliador que te acompanhe é uma coisa positiva, para ver se você correu atrás das dicas que te foram dadas, e que bom ouvir que estão te dando dicas de onde você tem que correr atrás. Então, no comitê, talvez manter os 3 não é bom, mas se tiver 1 ou 2 que o sistema lembra, esse pessoa avaliou o Fernando no período vamos botar ele de novo, porque aí fica uma memória, e essa memória humana, com o sentimento, inclusive, das coisas subjetivas, e sendo mais ou menos da tua área, eu acho, pessoalmente, que é a melhor memória do que simplesmente um arquivo onde o próximo membro do comitê vai lá e fala: pediram isso para ele, ele fez, não fez, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Talvez eu possa adicionar, isso seria uma boa sugestão. A FAPESP tem, como membro do CEA da FAPESP, quando avalio um processo, eu tenho acesso a todos os processos anteriores do solicitante e a todo o histórico com todos os pareceres que foram dados, tanto dos assessores como dos membros da minha comissão, como do membro da comissão acima da minha. Talvez... Isso é legal. Isso é legal. E isso é extremamente importante e a gente, de fato, usa isso bastante. Isso é importante. Então, parece que isso poderia ser uma dica boa para... É o sistema SAGE da FAPESP para quem tiver... Porque é uma coisa legal, assim, porque do meu ponto de vista, de quem está tentando, é legal saber, olha, eu não consegui, tudo bem, mas eu estou melhorando e está sendo acompanhado, né? É um retorno ainda mais, é um retorno agora do CA, né? Isso, essa é a preocupação, Fernando, que eu quis mais transmitir na minha apresentação. É uma pessoa feito você. E agora? O que eu faço agora? E se eu tenho 2 ou 3 coisas, qual é muitas vezes até a gente fala, você deveria estar orientando mais doutorado. Mas também isso não depende de você. Uhum. No momento atual, então, Deus do céu, é bolsa, é isso e aquilo. Não depende de você. Bem, falaram porque eu preciso orientar mais doutorado. Mas também falaram para eu arriscar mais numa revista. Assim. Então, você tem como desenhar qual é o seu esforço no próximo ano. Então, isso é muito importante, Fernando. E a dica do Paulo, do SAGE, é uma forma de, então, alguém ir lá e ver como é que foi avaliado e pensar, não, olha, essa dica foi muito boa, ou até muitas vezes foi avaliado de forma muito dura, e conseguir se recalibrar as coisas. Eu acho essa coisa da FAPESP muito interessante. O Lourenço está dizendo que no Chagas tem todo o seu histórico de pedidos, né? Sim. Você tem como acessar, como assessor ou como membro do comitê, você tem como acessar o histórico de pedido da pessoa que você está avaliando? Eu não me lembro. Eu também não lembro, não. Eu Paulo. também não lembro. Mas eu suspeito... Eu tentei, por exemplo, pegar os relatórios das minhas propostas no CNPq, eu não tenho mais acesso. Eu só tenho acesso ao que foi aprovado. Eu vagamente chutaria, então, Paulo, que a gente talvez no comitê assessor tenha acesso, mas, pelo que você está falando, é importante antes, porque no comitê assessor é uma loucura, a gente não tem tempo para fazer. É um corre-corre danado, a gente precisa receber justamente aquela coisa bem resumida, que o ad hoc é que tem que ser capaz de ver um pouco o histórico da pessoa. Mas eu também acho que aí vem a questão do que está escrito na proposta.
Também. A proposta, Não é fácil. a proposta pode te falar, você pode mencionar na proposta que, olha, na última avaliação eu fiz isso, recebi tais sugestões e segui na direção tal e tal. Você, como proponente, pode ajudar o revisor a perceber que você está trilhando o caminho para o crescimento, entendeu? Perfeito. Então volta à mesa anterior. Eu vejo essa questão mais como uma questão para a mesa anterior do que para agora, porque eu acho que é muito difícil manter a memória. Por exemplo, aqui faz-se questão que as pessoas que participaram do julgamento do processo no ano passado não participem desse ano, que seja visto por outras pessoas. É um critério da agência daqui, não estou dizendo, enfim, estou só exemplificando que essa memória acaba se perdendo, porque são pessoas diferentes olhando. Mas é perfeito, eu acho que isso volta à mesa anterior, e eu concordo com você plenamente, que é a parte da mesa anterior de você, facilitar o trabalho do outro, chegar a uma coisa muito resumida, mas super, assim, raio laser para o comitê final da decisão. E quem está submetendo o proponente tem que fazer isso que a Alexandra está falando, olha, foi pedido isso e eu consegui aquilo, tarará, como também muitas vezes você vê pedidos que você não sabe se é aquele pedido que é uma pesquisa que o primeiro passo é incrementar o bom ou incrementar o ruim. Existe o incremental ruim, que muda uma hipótesezinha aqui, um espaçozinho aqui, sai mais um paper. E tem o incremental bom, que é a minha meta é ambiciosa, mas eu tenho alguns degraus para chegar nessa meta ambiciosa, ou seja, contextualizar. E esse é um exercício, de novo, de todos nós, avaliados e avaliadores. Eu acho que talvez o caminho mais seguro é o da Alexandra. Quem tá propondo alguma coisa, contextualizar. Quem sabe mais. Né? Você sabe melhor da sua história. Eu concordo com o André. Na verdade, eu acho que a gente tem que ser o primeiro avaliador. Isso é uma coisa que eu aprendi do meu orientador de doutorado e que eu tento manter como um mantra para mim. Você tem que ser o primeiro avaliador do seu trabalho. E isso é um exercício muito difícil, porque você se separar de você e tentar julgar de forma isenta o que você está fazendo não é fácil, vamos combinar. Mas eu acho que ajuda muito na hora de escrever a proposta, na hora de ressaltar as qualidades que você tem e como você vem crescendo, entendeu? Tem aqui... O Ali menciona aqui no chat que até não tem reeleição para os membros do CA, então quer dizer que também não dá para a gente colocar toda essa coisa da memória para eles. Eu acho que essa dica aí da Alessandra é muito importante, a gente mesmo já chamar a atenção dentro do nosso projeto. Oi, Ali, pode falar. Oi, tudo bem? Boa tarde a todos. Legal. Eu primeiro gostaria de dizer, peço desculpa aos meus colegas do ICMC, porque por última hora eu enviei o e-mail lembrando todo mundo, os que não tinham recebido o e-mail, para participar, e por não ser muito experiente em Zoom, todo mundo entrou pelo meu password e aparece um pouco o meu nome. Portanto, eu acho que foi Poti que comentou aquilo, eu também aceito, eu acho, também concordo com ele, mas foi o Poti, não sei se ainda ele continua aqui, mas já que aproveito essa oportunidade, além de agradecer, gostaria de falar umas duas palavras também sobre, foram levantados sobre qualidade de parecer, etc., mas, obviamente, as instituições têm que ajudar também. A gente tem que ajudar, a instituição como CNPq, CAPES, etc., tem que ajudar. Foi levantado nesses grupos de trabalho a pobreza dos formulários que existem, por exemplo, no CNPq. Realmente, os formulários que o André mostrou, intrinsecamente, são formulários pobres, que mesmo um parecerista que tenta trabalhar, talvez não tenha o espaço para poder contribuir. Mas não só isso, existem falhas de comunicações também, né? Que, inclusive, o pessoal de grupo de trabalho, pessoal do pesquisador do CNPq estão levantando essa questão de e-mails recebidos um dia antes, né? De você ter um dia de prazo para fazer parecer. Eu acho que esse tipo de coisas, obviamente, não contribuem para um bom trabalho. Não. E, finalmente, gostaria de dizer que talvez a gente tenha que arriscar e fazer treinamento. É de interesse de todos nós e, portanto, obrigado a vocês que estão fazendo esse live, mas eu acho que nós temos que fazer isso periodicamente e dar treinamento para pessoas que estão no início da carreira ou mesmo os que estão meio mais seniors, fazer treinamentos mesmo sério. Ok, obrigado. Treinamento de que tipo ali? Treinamento de como você tem que fazer um parecer. O que o André estava falando, como você tem que fazer um parecer. O que significa você escrever muito bom lá
né? Porque isso pode significar, pode soar não muito bom para o comitê. Não todo mundo sabe isso. De boa fé faz as coisas e depois tem outros efeitos. Eu acho que isso nós temos que levar realmente sério, e eu acho que a SPM é um dos caminhos, talvez, né? Um dos caminhos natural para fazer esse tipo de treinamento com os pesquisadores. É isso. Eu queria só comentar rapidinho esse exemplo que o André deu do muito bom e excelente no texto. É uma das coisas que eu acho muito difícil na vida, que é ser coerente, né? Claramente é incoerente, e eu acho que quando a gente está escrevendo um parecer, a gente tem que procurar ser coerente. E outro ponto que eu acho também, de novo, quem está fazendo o parecer, a gente tem que tentar ajudar e tentar tirar o positivo. O que tem de positivo daqui que eu possa ajudar essa pessoa a crescer, e não querer derrubar, que muitas vezes no Brasil eu sentia isso. Quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, depois segui para um pós-doc nos Estados Unidos, voltei para a UFRJ, entrei na UFRJ em 2002. Na época, a submissão para as bolsas de pesquisa eram semestrais. Eu tive 5 tentativas, eu precisei passar por 5 tentativas e era muito frustrante, porque vinham pareceres assim, que não diziam absolutamente nada, e era uma outra época. Eu acho que melhorou muito, como o André falou, melhorou muito, porque tinha uma noção na comunidade de quem estava no sistema deveria continuar no sistema. Então, um jovem pesquisador que chegava era dificílimo entrar. Enfim, eu acho que melhorou bastante, mas eu acho que tem bastante caminho para ser seguido, pelo que eu vejo da experiência que eu estou vivendo aqui, com as avaliações daqui. Agora eu passo a palavra para o Guilherme Silva, que tem uma pergunta. Mas sim, a sua instituição, onde você está? boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado por organizar essa mesa. Eu estou em São Carlos, no ICMC. Eu queria só, talvez, perguntar para a mesa um ponto que o Paolo já mencionou brevemente, que é com questão, e também acho que outros de vocês, que é a questão de como também fazer digamos, uma normalização de todo o processo avaliativo. Porque, por exemplo, no caso do NSF, eu sei que os comitês têm um poder, comitês de sub-área, digamos assim, de matemática, EDPs, sistemas dinâmicos, tal, tem um pouco mais de rigidez, tem um pouco mais de controle em seus orçamentos, e com isso eles podem dizer mais ou menos dentro do comitê, a comparação só acontece entre projetos dentro da mesma sub-área, digamos, onde mesmo, digamos, que especialistas podem compreender melhor e comparar isso. Mas no caso do Brasil, por exemplo, do CNPq, mas creio que semelhantemente em outras agências, em geral, você não tem essa hierarquia dentro das sub-áreas, ou pelo menos não no edital em si. E então você tem, ao final das contas, que comparar um projeto de sistemas dinâmicos com um projeto, por exemplo, de otimização. Como é feito, como tem sido feito isso nas agências brasileiras, e como algumas pessoas da banca veem que seria o mundo ideal para fazer essa comparação? Pergunta bem pertinente e difícil. Pois é. Então, teve esse grupo de trabalho, né, que elaborou um documento, inclusive publicado no noticiário da SBM, sobre alguns critérios mais ou menos objetivos, justamente para fazer essa comparação. Parece uma boa proposta, precisa medir o fato de ter a avaliação dividida em 2 fases distintas. Na primeira fase, se faria uma análise, digamos, dividida por áreas, e na segunda fase se juntariam todas as áreas diferentes. É um problema difícil, eu não tenho uma resposta, mas digamos que para a primeira fase, por exemplo, seriam avaliados apenas um subconjunto relativamente pequeno de itens do projeto, né? Os que o próprio solicitante avalia como os mais significativos.
isso permitiria, digamos, diminuir um pouco as diferenças entre as áreas. Digamos, só para exemplificar, o caso principal é publicações, né? Tem área em que se publica muito, área em que se publica menos. Então, na primeira fase, você limitaria o número de publicações que estão sendo avaliadas, né? Você mesmo selecionaria quais são as suas melhores para diminuir essa diferença. Numa segunda fase, aí sim você pode comparar, talvez, quem tem mais publicações, quem tem menos, né? Essa segunda fase necessariamente teria que utilizar critérios numéricos, né? Infelizmente. Essa é uma proposta, acho, a proposta feita pelo grupo de trabalho. Talvez tenha outras. Paulo, mas isso é uma proposta para o futuro, né? Uma sugestão para o futuro. Mas e como já foi aplicada agora, eu acho, nesse avaliação do CNPq. Não, eu acho que se foi essa que saiu no noticiário da SBM há algumas semanas, até onde entenda, isso é para o próximo edital, não, por exemplo, para o atual. Mas, de qualquer modo, que seja para o atual ou não, isso é algo completamente recente. Mas como isso foi tratado no passado? Eu posso talvez falar alguma coisinha, Guilherme, para te dar um exemplo. Quer dizer, primeiro, quando a gente pensa em outros lugares, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, a NSF, né, existe muito mais dinheiro e a população da matemática acadêmica ativa é muito maior. Tá? Então, para te dar um exemplo, eu, como matemático aplicado, e que já fui de CAPES e já fui de CNPq, era aflitivo. Primeira coisa, que na época, inclusive, né, que tinha realmente 2 matemáticos aplicados representados no comitê de CNPq, hoje em dia nem sempre são 2 aplicados, oscila um pouco, mas uma coisa que, na minha opinião, era um equívoco, e que você vê que, mas é um pouco talvez do Brasil mesmo, e da idade da matemática aplicada no Brasil, é que matemática aplicada era uma sub-área. Para mim isso não faz sentido, não é uma sub-área. Entendeu? Se você entrar no Math Reviews, MathSciNet, não tem, na raiz tem 65, análise numérica, 76, dinâmica dos fluidos. Não existe um número matemática aplicada. E chegavam projetos de matemática aplicada na minha mão ou do outro companheiro de matemática aplicada, que não é da nossa área, a gente tinha que usar o nosso bom senso, a nossa experiência, que eu falei, para tentar fazer a coisa da forma mais justa possível. E as áreas todas são amplas, geometria gigante, probabilidade gigante, dependendo do que você faz, certo? Então, é um problema que é complicado de resolver e que em alguns países é mais fácil porque há mais dinheiro e há mais gente. Se você me perguntar, André, qual é o teu sonho de consumo para analisar a matemática aplicada, eu te digo aqui agora, nesse momento, quer dizer, eu não sei. Entendeu? Porque existe otimização mais do ponto de vista de análise funcional, existe otimização mais computacional, existe dinâmica dos fluidos é gigantesca. Então, é uma coisa que é complicado. Por isso se precisa de pessoas experientes, com visão e com esse espírito construtivo, e eu acho que com mais feedback todos evoluem. Quem envia coisas e quem recebe coisas. Esse feedback é parte, não é tudo, mas é parte do treinamento que a Alexandra falou. O treinamento, porque, inclusive, eu sinceramente, eu não quero o CNPq me ensinando como é que eu tenho que avaliar matemática, não. Eu quero a comunidade matemática me dizendo como é que eu tenho que avaliar matemática. Eu não quero o CNPq me dizendo não. Entendeu? Porque por muito tempo, matemática aplicada era uma sub-área. Então, temos que caminhar, temos que amadurecer, temos que entender o processo e fazê-lo mais justo, mais correto. Não vai ser para amanhã, entendeu? O Paulo falou, também achava que esse Nova Maneira já é para amanhã. Eu acho até que é uma boa ideia essa de pegar as 8 melhores publicações e tal. 8 é muito. Mas, enfim, 8, antigamente, mas pega as 8 e da forma como está, vamos ver se coisas que eu reclamo muito, que é avaliações de aplicações, se fala muito que a matemática precisa se aproximar disso, daquilo. Eu não tenho a receita. Esse novo método de medir, que mistura SJR com CGR, vamos ver, pode ser bom, mas, de novo, a gente tem que tentar, a gente tem que correr o risco, tem que experimentar e ter esses papos que a gente está tendo aqui para ir melhorando. Eu acho que houve, eu que sou, né, como você vê, pelo meu jeito, eu critico aqui ali e tal, mas espero que seja construtivo,
eu acho que esse esforço que foi feito, né, que o Paulo falou, tem coisas bacanas, e a gente só vai saber responder botando em prática. Tem que botar em prática, vamos lá. E depois a gente, né, avalia, usando a palavra do dia. Deixa eu ver só se eu entendi a resposta em resumo. Esse problema de comparação entre áreas talvez fosse menos problema quando a nossa comunidade era menor, se tornou mais um problema a partir do momento que a nossa comunidade vai crescendo, talvez, ou mais que isso, e ainda é um problema, digamos, onde a solução está em evolução. Não é necessariamente essa última parte é a parte que eu mais concordo, a solução está em evolução. Antigamente, não sei, há anos atrás, sei lá, eu tive no CNPq talvez 10, 15 anos atrás, não sei, era complicado, eu imagino que continua complicado, porque você veja bem, conforme a comunidade também cresce, né, em princípio você tem mais gente para avaliar, mas também não dá para levar, já é uma loucura, sei lá, com 15 membros lá na mesa do CNPq, imagina, você vai botar 30, não funciona, não tem gente, então não é assim, não basta a comunidade crescer, porque as áreas também, as sub-áreas se multiplicam, o que é bom como um todo, né? Então eu diria que é mais um entendimento nosso da comunidade de como fazer da melhor maneira possível e não será perfeito. E tem que, em algum ponto, no final, ter subjetividade. Mesmo quando eu falo na matemática aplicada, que é importante você publicar em outras áreas, como na matemática, eu não sei, se pedir para escrever no papel como é que deve ser avaliado, eu não sei, mas eu com a minha experiência, inclusive com a Pam Cook, tudo mais, eu sei olhar e falar, essa pessoa tem uma mistura boa, entendeu? De publicações na área, fora da área, e tarará. Se for bem feito, tem um lado saudável nisso, porque como o Paulo falou, não é para botar numa máquina e fazer number crunching, roda a manivela e sai um número. Não. Esse talvez seja o primeiro filtro proposto agora, e depois vem a segunda fase, que é mais de um olhar de um especialista. Então, vamos botar em prática e vamos ver o que acontece. É um experimento para todos nós, na minha visão. Guilherme, eu talvez, não sei se ficou totalmente respondida a sua pergunta, me lembro que no passado foi mais ou menos gerenciado da seguinte forma. O que estava claro pelo CNPq era, por exemplo, avaliação de bolsas PQ, né? Quantas bolsas estavam sendo concedidas? Isso era um número que a gente tinha no começo das reuniões. Aí as áreas avaliavam os próprios pedidos. O número, mais ou menos, de bolsas era dividido de acordo com a demanda qualificada de cada área, né? Proporcionalmente. Sei lá, a estatística leva esse número, a geometria esse número, a álgebra esse número aqui, e depois cada área tinha um ranking dos próprios pesquisadores e dava a bolsa para os primeiros da lista deles. Era mais ou menos feita assim. Isso é baseado, obviamente, em você conhecer exatamente qual era o total dos recursos disponíveis, né? O problema é que nas últimas avaliações, provavelmente nem isso está claro. Nós hoje estamos na USP com um processo de promoção de cargos e a universidade não fala quantos cargos vão ser apoiados e pede um ranking de todos os possíveis pessoas, né, que é inimaginável, né? Imagina dentro de um instituto você fazer um ranking de todos os professores, isso é coisa. Eu não sei se vale a pena contar rapidinho como é que é feito essa avaliação de projetos individuais de pesquisa aqui. Lorenzo perguntou no chat se tem informes internacionais. Eu estou entendendo se tem pareceres internacionais. Quando você submete o projeto, você submete uma carta de intenção, onde você fornece um resumo sobre a sua proposta de projeto de pesquisa e fornece o seu LATES. E baseado nisso, o comitê começa a trabalhar e começa a selecionar, por exemplo, revisores. O próprio proponente, ele propõe 4 possíveis revisores, e quando a gente está olhando, quando a gente é escolhido para ser revisor daquela proposta, a gente tem que propor 7, e a ideia é a gente contemplar pelo menos 2 do que o proponente propôs,
e mais outros 5 para ter de backup caso as pessoas rejeitem. Então, os pareceres são externos ao comitê. Externo a pessoa não tem que ser bolsista para dar um parecer, e são internacionais em geral, escolhe-se alguns internacionais. Depois, quando cada processo é lido durante 15 minutos, cada processo é lido durante 15 minutos por 5 revisores. Nisso a gente recebeu, hoje eu acabei de receber, eu vou ter 30 projetos para julgar, eu sou revisora 1 de 8 desses projetos. Isso significa que nessa reunião de 15 minutos, eu vou fazer a primeira leitura da proposta e eu vou dar meu primeiro parecer. O que é o parecer? O parecer é descrever a excelência do pesquisador, a excelência da proposta e o treinamento de pessoal de nível superior. Para cada um desses 3 critérios, eu tenho que dar as seguintes, um dos possíveis valores: insatisfatório, bom, muito bom, eu estou esquecendo já, que eles chamam indicador de mérito, insuficiente, moderado, forte, muito forte, outstanding e exceptional. E se vocês deixarem, eu divido a tela aqui rapidinho, só para mostrar como é que essa tabela é feita. A gente recebe essa tabela e é essa tabela que eu preciso seguir quando eu estou lendo esses processos. Então, por exemplo, se para a excelência do pesquisador, o moderado quer dizer pesquisa excelente, ele tem accomplishments e o serviço é razoável, contra o forte, que o serviço é significante. Então, essa é a escala que tentam colocar, sem colocar números, colocam esses méritos, e aí vem a subjetividade, porque vai entrar o meu papel aí de diferenciar o que é o razoável, o que é o significante. Eu sei que a letra é pequena, e eu peço desculpas por isso, depois, se quiserem, eu posso disponibilizar isso, mas eu acho que eu sou bayesiana, eu sou estatística bayesiana. Isso significa que eu acredito que a gente deve considerar nos modelos estatísticos informação subjetiva, através de distribuições de probabilidade a priori. E eu acho que a comunidade como um todo pode pegar informação emprestada. Isso significa que a gente pode adquirir informação nossa mesma, ou pode correr atrás de informação e pegar informação emprestada de outras comunidades para tentar melhorar o processo. Então, cada processo desses, cada proposta, tem 15 minutos para ser discutida, e é literalmente cronometrada. Eu achava que, quando eu ouvi isso da primeira vez, eu falei, não é possível, isso vai... E, de fato, em 15 minutos, cada processo é classificado, e aí depois sai uma mediana, para cada um desses 3 critérios, sai uma mediana que você sai com, por exemplo, VVS, você foi V na excelência do pesquisador, V no mérito da proposta, mas foi S no treinamento de pessoal qualificado. Outra questão que sempre me incomodou muito, enquanto eu trabalhei no Brasil, é o pouco cuidado com o jovem pesquisador que está chegando, porque eu acho que ele tem que ser julgado de forma diferenciada, que aqui se chama o Early Career Researcher. Qual é a diferença para ele? A diferença para ele é que no treinamento de pessoal, como ele está começando a carreira, ele tem uma janela de 5 anos. E ele pode ter um moderado nesse critério, que ele não vai ser desclassificado. Eu esqueci de mencionar que se você tem um insuficiente em um desses 3 critérios, você já está eliminado. E se você é um pesquisador já estabelecido, se você tem um moderado, eu acho, agora não estou lembrando, você também acho que não é contemplado. Então, eu acho que tem critérios que podem ser discutidos. Me causa muita preocupação essa questão de números, especialmente aí eu sendo um pouco focando na minha área, me preocupa muito essa questão de números, porque eu acho que a comunidade estatística no Brasil, em particular, é a minha visão, eu acho que precisa amadurecer. Se vira uma questão de números, eu não acho que publicar muitos artigos quer dizer que é um pesquisador de excelência, porque, como eu falei no final dos meus slides, eu acho que a qualidade é importantíssima, e publicar em revistas de qualidade é difícil, leva tempo, dá bastante trabalho, e eu acho que isso tem mais impacto. Então, se você vira esse número, faz tudo por números, por critérios e índices, não precisa mais de avaliador. Bota tudo num computador, cria um programa e pronto, o sistema vai ser automático. E eu acho que é importante ter esse critério subjetivo se a gente quer fazer a área crescer.
Se a gente quer efetivamente fazer a matemática, a estatística e a probabilidade crescerem no Brasil. Enfim, eu acho que dá para pegar informação emprestada de outros países que têm experiência. O Canadá, por exemplo, eu soube, depois que eu cheguei aqui, a forma como a avaliação é feita hoje, foram alguns anos de amadurecimento também. E todas essas questões que a gente está discutindo são discutidas aqui também, como você divide o dinheiro, as diferentes áreas, como é que você contempla. Essa é uma discussão que está todo mundo fazendo. E como o André colocou, eu acho que discutindo e pensando e amadurecendo. A gente precisa fazer autocrítica. Sem autocrítica, eu acho muito difícil a gente crescer. E crescer dói, né? Enfim. Muito bom. Claro, a gente não tem todas as respostas, mas acho que essa discussão nossa toda já é em direção a gente tentar construir para melhorar todo esse processo. Lorenzo, você tem uma mensagem aqui no chat, você não quer usar o teu... Sim, eu ia justamente comentar essa coisa do Lorenzo, que parece interessante. Ele observa que as revistas da London Mathematical Society enviam o histórico dos autores que enviam artigos aos editores. Eu não sabia dessa informação. Obrigado por passar para a gente. E ele se pergunta se não cria preconceito, né, Lorenzo? Eu interpretei bem a sua pergunta, né? Bom, eu só estou passando uma informação. Legal, então. Sim. Que às vezes eu me sinto um pouco desconfortável com isso, obviamente. Sim. Sim, mas eu não estou nem a favor nem contra. E quando eu vi essa coisa, a primeira coisa que pensei é que talvez para avaliação de um artigo submetido a uma revista, provavelmente você tem razão. Isso não deveria ser levado em consideração, né? Eu acho. estava mais pensando em histórico de avaliações anteriores de projetos, aí talvez seja um pouco diferente. Concordo com você que certamente poderia ter riscos de preconceito, né? Uma coisa que deveria ser avaliado. Eu acho que para submissão de artigo a revistas realmente não teria que ser levado em consideração o histórico. Já para avaliação de projetos... Eu estou falando que eles mandam o histórico e você faz com isso o que você quer, né? Mas... Claro. Mas causa viés, né? Para artigo eu não acho certo, não, porque o que está sendo julgado é o artigo. É essa a proposta. É diferente de um projeto de pesquisa, eu acho. Eu posso aproveitar e fazer um comentário? Claro, Lorenzo. Bom, eu acho que, das discussões que estão aqui, acho muito importante. Eu acho que nosso sistema, a impressão que eu tenho, por favor, é que é um sistema que é pouco oxigenado. E sempre, muitas vezes, se discute, eu me lembro quando estava de coordenador na Arena Capes, se discutia que os programas de excelência teriam avaliação internacional. Isso, obviamente, custa dinheiro e foi uma ideia que se discutiu um pouco e, obviamente, se abandonou. Mas, talvez, se você quer ter um feedback mais expressivo, talvez seja a hora, no Chile é feito isso, pedir para pareceres internacionais, no mínimo, em determinados níveis, né? Eu me lembro que o CNPq, antigamente, para promoção para o nível 1, pedia cartas, que não é exatamente a mesma coisa que um parecer. Então, talvez, uma vez que você separe a avaliação do CNPq em duas partes, de repente, você que na segunda parte pode ter, talvez, eu não sei, tudo isso, infelizmente, custa trabalho e dinheiro, né? Eu só queria comentar isso. Muito bom. A gente não tem mais perguntas no chat e talvez... Então, a gente pode daí já se encaminhando para o final, se cada um de vocês quiser fazer os últimos comentários. Mas antes disso, então, eu gostaria de fazer o seguinte. Se alguém... Essa foi a iniciativa do INSTMAG de começar com essas atividades, pensando nesse profissional, e nesse desenvolvimento profissional. E se tiverem outras ideias, aí pode até colocar no chat outras sugestões e tal. Opa, surgiu uma pergunta. Os pareceristas do CNPq são todos nacionais? Eu suspeito que sim. Sim. Bolsistas do CNPq, pelo menos, eram assim na minha época. Só os bolsistas avaliavam
as propostas. Inclusive, é uma das atividades que você tem que se envolver quando você é bolsista PQ. Então, enquanto vocês vão pensando nas suas falas finais, eu gostaria de dar um anúncio, então, que daí, acho que essa é a última mesa, a última atividade desse ano, né, Lourenço? Sim. E aí, para o ano que vem, a gente já está aí discutindo algumas ideias, mas ideias de vocês também são muito bem-vindas. E uma das mesas que a gente está propondo daí para o início do ano que vem, provavelmente em março, é sobre as questões de gênero na matemática. E eu comecei falando da Carolina Araújo, que ganhou o prêmio, teve a cerimônia de premiação hoje, então fiz questão de falar no início. Mas gostaria também de chamar a atenção, né, que a Helena Lopes também recebeu o prêmio Tuas, né, de matemática desse ano, e eu vou colocar aqui no link os chats, e eu gostaria de parabenizar as duas e dizer que as mulheres estão fazendo muita coisa aí, estão muito fortes. Então, acho que a gente pode agora se encaminhando para o final. Se quem quiser fazer mais perguntas também fique à vontade. Então, a Alexandra quer fazer seus comentários finais? Bom, quero mais uma vez agradecer ao Lourenço por organizar, a você, Elizabeth, por coordenar tudo tão bem, pela sua gentileza. Prazer ter estado nessa mesa. Eu acho que a gente tem que refletir, não adianta dar pareceres que que você escreve tudo tudo excelente, isso não está favorecendo ninguém, que é um ponto que a gente não comentou aqui, que muitas vezes acontece, as pessoas têm preguiça. Por isso que eu falei naquele primeiro passo de autoavaliação. Eu acho que a gente tem que encarar o ato de preparar um parecer como se a gente estivesse escrevendo um artigo. É uma contribuição científica que você está fazendo. Talvez menos reconhecida, mas que você está ajudando a comunidade a crescer. E eu acho que a gente tem que fazer de uma forma que a gente seja, que, como a Andrea falou, que sejam críticas construtivas, que recomenda-se. Pensa como você pode ajudar a pessoa, não pensa, de novo, é uma proposta que você está olhando e pensa em como é que eu posso ajudar essa pessoa a crescer com a minha experiência, o que eu posso fazer para ajudar, porque isso lá na frente vai fazer a comunidade crescer. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? E com a comunidade maior, mais forte, quem sabe não tem mais verba para todo mundo. É isso. Um prazer enorme, super obrigada. A gente que agradece a participação, Alexandra. André? Também, bem, vou basicamente repetir o que a Alexandra falou, que é agradecer também a presença de todos, agradecer pelo convite, agradecer pela iniciativa e repetir o que ela falou, que é bom repetir, pensem que ao avaliar, vocês estão fazendo, todos nós estamos fazendo um serviço que é chato por um lado, porque a gente poderia estar estudando, fazendo coisa, mas tenham prazer pela importância disso para o próximo. É um trabalho comunitário, importância para o próximo, importância para o país. Então, quando a gente pensa nisso, dá um certo prazer, assim, de dar inclusive, essa dica. Pensa, quem sabe, com outras palavras, no meu recomenda-se, que é a minha maneira gentil de falar, bem, tenta isso aqui, tenta aquilo ali, porque vai ser bom para todos nós e obrigado a todos. Alexandre, quer falar alguma coisa? Só rapidinho, que a gente também quer os nossos projetos avaliados, né? Então, precisa colaborar, senão como é que nossos projetos serão avaliados também? Enfim. Exatamente, eu quero saber onde que eu posso melhorar, eu não tô pronto, eu quero saber onde é que eu posso melhorar, exatamente. Legal. Paulo? Muito obrigado, eu que também agradeço. Então, eu aproveito as observações do André e da Alexandra. Sim, o próprio avaliador eu acho que deve ser avaliado, né? Para mencionar de novo a FAPESP, a gente avalia avaliadores com 3 opções. O avaliador ajudou, o avaliador não ajudou, o avaliador ajudou, o avaliador ajudou muito. Tem essas 3 opções. O que faz a FAPESP com isso? Por enquanto ainda não muito, mas o sistema, por exemplo, nos processos dicas de possíveis assessores, e o ranking dos assessores leva em consideração essa operação aqui. Então, seria bom, talvez, que outras agências comecem a passar a fazer isso. Isso vale também, por exemplo, quando você escreve reports para as revistas, né? A gente reclama sempre que as revistas demoram muito para responder e às vezes os pareceres não são muito bons. Então, vamos
vamos avaliar artigos dos outros como a gente gostaria que os nossos sejam avaliados, né? Eu tenho uma regra pessoal que eu aceito até, eu aceito de ser referido de um número de artigos que é mais ou menos 2 vezes o número de artigo que eu submeto naquele ano, mais ou menos, né? Levando em consideração que isso mais ou menos cobre, levando em consideração que quase todos recebem uma rejeição primeiro, depois os mais sortudos uma aceitação, então isso duplica, então eu faço mais ou menos essa conta. Isso é muito bom, Paulo, porque outro dia, faz não muito tempo, o meu colega do MIT, o John Bush, me chamou a atenção falando assim, que a gente publica muito no Journal of Fluid Mechanics, que dá muito trabalho, tem 3 revisores. E eu falei, estou pegando muito coisa do Journal. Ele falou, para cada revisor que revisou teu artigo, você tem que revisar. Ou seja, para cada um artigo que eu mando para a GFM, eu tenho que aceitar 3. Parece uma boa ideia, sim. Parece uma boa ideia, certo. E, bom, eu quero agradecer a todos, quero parabenizar o INCT por essas iniciativas. É muito importante para a comunidade, sobretudo nesse período, né, de emergência sanitária, estamos todos trancados em casa, então ter esse contato com a comunidade é extremamente importante. Muito obrigado por ter me envolvido, eu fiquei super feliz de estar aqui e parabéns a todos. Eu realmente também gostaria de agradecer aí essa oportunidade, o Lourenço em particular, que faz esses bastidores com tanto carinho que a gente percebe, assim, com tanta dedicação, e o INCTMAT pela iniciativa de ter criado esse ambiente para a gente. Coloquei aqui no chat que estão abertas as inscrições de iniciação científica, de bolsa de iniciação científica, eu acho que vão até dia 11 de janeiro os pedidos. Os orientadores precisam ser bolsistas CNPq, eu já passei o link ali, e recomendamos fortemente que as pessoas assistam à mesa redonda anterior, que é sobre os projetos, para a gente agora fazer a outra parte, que é cuidar dos pareceres, né, com as sugestões, para a gente criar essa responsabilidade de fazer a área crescer cada vez mais com qualidade. Será que eu posso aproveitar para fazer um pouquinho de propaganda para a SBM, a Associação para a SBM? Claro, aproveita! É a nossa voz a voz da comunidade dentro da sociedade em geral, então é fundamental a associação de todos vocês, né? Quando a SBM se conversa com a comunidade, ter um grande número de inscritos, de associados, é um ponto de força muito grande, então eu convido todos a se associarem para esse ano novo. Estamos em período agora de associação, e a associação é muito barata, e, por favor, entrem no site da SBM, caso vocês não tenham recebido informações, e peçam a associação. Obrigado. Eu paguei minha anuidade ontem. Muito obrigado, André. Verdade, verdade. Deu bom exemplo. O Lourenço está avisando aqui que em breve edital de pós-doc. Olha, legal. Muito bom. Tem mais gente aqui dizendo que pagou. Muito bom. Isso aí ontem também, isso aí, parabéns. Legal. E a gente agradece enormemente a presença de vocês, assim, que estão por aqui, e que nada disso tem sentido se vocês não estiverem aqui conosco. Tá? Então, um ótimo final de ano e que 2021 seja muito melhor que 2020, né? Exatamente, para todo mundo. Isso, exatamente. Fiquem bem, tudo de bom. Mais uma vez, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer um abração, também. boa noite. Abração, tchau. então, Tchau, tchau.